dor, que é o mal de amar. Clamo por você, meu ser, que é pra não deixar nosso amor morrer. Caô, caô. Meu pai chamou, cura minha dor, que é o mal de amar. Clamo por você, meu filho. Você está ouvindo a Rádio Umbandeiros. O programa Umbandeiros tem o apoio da Ordem da Confraria Elementar Primeira do Brasil. A Ordem da Confraria é uma instituição sem fins lucrativos que tem como função primordial ensinar ao homem como buscar a evolução e o autoconhecimento através da mediunidade e paranormalidade. Visite o site da Ordem em www.ordemdaconfraria.com.br e também a fanpage no Facebook Ordem da Confraria Elementar Primeira do Brasil, com sedes em Porto Alegre e Caxias do Sul. Você está ouvindo o programa Umbandeiros na sua web rádio. Quer anunciar a sua casa religiosa sem custo? Envie-nos um e-mail para o endereço umbandeiros@hotmail.com e anunciaremos a sua casa, o seu trabalho, o seu terreiro no nosso programa quinzenal aos domingos na rádio Umbandeiros. Visite também a nossa nova página umbandeiros.rg10.net. Defuma a sua banda, defuma o seu conga, defuma sua banda pequenina, defuma Jesus Cristo no altar, defuma sua banda pequenina, defuma Jesus Cristo no altar, defuma a sua banda, defuma o seu conga, defuma a sua banda pequenina, defuma Jesus Cristo no altar, defuma a sua... Muito boa noite, ouvintes da Rádio Umbandeiros. Estamos no ar com mais um programa Umbandeiros. Nessa noite de 4 de fevereiro de 2013, entramos no ar com mais um programa aqui na sua web rádio, umbandeiros.rg10.net, pois afinal não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Você também pode nos acompanhar em nossas redes sociais, pelo perfil no Facebook Umbandeiros Umbanda, ok? Aguardamos seu contato, sua participação, sua sugestão. Convidamos também os irmãos a fazer parte do nosso fórum, cadastrar no nosso fórum para dividir conhecimentos, compartilhar nossas dúvidas, né, em busca de novas informações e, enfim, de aprendizado no fórum Umbandeiros, no endereço umbandeiros.forumeiros.com, ok? Noite de hoje estaremos falando então, como anunciado, sobre Iemanjá. É uma homenagem a Iemanjá, esse grande orixá que foi homenageado dia 2 de fevereiro. Iemanjá é mais do que isso, é uma lenda, enfim. Iemanjá é a rainha do mar, a mãe de quase todos os orixás, e é exaltada por negros, brancos, enfim. Iemanjá também possui vários nomes,
como todos os irmãos sabem, Sereia do Mar, Princesa do Mar, Rainha do Mar, Inaê, Macunã, Dandalunda, Janaína, Princesa de Aioká, Sereia Maria, Dona Iemanjá, dependendo de cada região de onde ela é cultuada, existem maneiras diferentes de chamá-la, mas a sua origem vem da África. A Iemanjá brasileira, como aqui a temos, é o resultado da miscigenação de elementos europeus, ameríndios e africanos. Por muitos dita como a Afrodite brasileira, Iemanjá, enfim, é a padroeira dos amores, da solicitude, enfim, é aquela cujos filhos são peixes, ok? E no programa de hoje vamos homenagear esse grande orixá que respeitamos de uma maneira ímpar aqui no programa Umbandeiros. Iemanjá é a Senhora Sagrada da Grande Calunga, ok? E também gostaria de dizer que hoje à noite já estaremos aí disponibilizando, se possível, mais cedo que possível, o áudio do programa A Voz da Umbanda de ontem, né, que também fez uma homenagem a Iemanjá. E para quem não escutou A Voz da Umbanda ontem, vamos aqui passar para vocês o áudio da parte do programa onde o Babalorixá Saúde Medeiros e o Pai Rubens de Chapanã falam um pouco sobre Iemanjá, né? Convido também os irmãos que não conhecem a acessar a nossa página no YouTube, né, no endereço youtube.com/umbandeiros. Lá você pode ouvir os programas passados, né, tanto os programas da Voz da Umbanda como os programas da Rádio Umbandeiros. Estão disponíveis os áudios no nosso canal no YouTube, youtube.com/umbandeiros, ok? Então vamos aqui, como eu falei para vocês, vamos passar o programa, então, parte do programa A Voz da Umbanda do dia 3 de fevereiro de 2013, onde o Babalorixá e sacerdote de Umbanda, Saúde Medeiros, Saúde Ogum e Rubens de Chapanã discernem sobre Iemanjá, esse grande orixá sagrado cultuado com tanta força nas águas do Brasil, ok? Vamos lá então. Iniciar o nosso programa falando de um orixá extremamente importante, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o continente sul-americano. Ela é extremamente popular no Brasil, é cultuada como orixá, mas deusa das águas salgadas, cantada na música popular brasileira. Suas festas são públicas e chegam a reunir mais de 300 mil pessoas. Está presente no imaginário dos não iniciados e iniciados das religiões afro-brasileiras. Ela recebe o título de Grande Mãe Criadora, que oferece a cada filho uma cabeça pensante. E uma cabeça diferente. Senhora que reuniu os elementos necessários para formar vida no planeta Terra. Ou seria melhor ou mais adequado chamar o nosso planeta de planeta Água? Estamos falando de Iemanjá, ou Iemanjá, a grande Iabá, mãe dos filhos peixes, na tradução do Iorubá para o português. Iemanjá é mãe dos filhos peixes. Portanto, lembremos sempre que Iemanjá é a grande mãe que cria todos os filhos como se fossem seus. É lido e relido muitos itãs, histórias, lendas sobre Iemanjá. Mas um que é inesquecível é o que narra a passagem em que Iemanjá recolhe com todo amor Omulu, abandonado na praia por Nanã. Iemanjá, seguindo o seu dom materno,
recolhe o mulu e o cria. Esta é uma das revelações interessantes que tenta pontuar a própria necessidade, a origem, na sua essência, Iemanjá como grande mãe, mas não só como mãe geradora, mas a mãe que cria, a mãe que dota os filhos com qualidades e oferece todo o amor na sua educação. Podemos dizer, sem medo de errar, que Iemanjá é o orixá mais festejado pelo povo de santo brasileiro. Sem dúvida nenhuma, nós falamos de todos os orixás, mas dia 2 de fevereiro, ontem, o Brasil, sobretudo aqui o Rio Grande do Sul, estava em festa. Todo o litoral gaúcho estava oferecendo, naquele momento, as águas salgadas do nosso litoral, oferendas, rendendo tributos à grande mãe Iemanjá. Ogum, orixá que também é muito popular no Brasil, reúne muitos e muitos adeptos. Mas Iemanjá, quando as suas festas são realizadas, peguemos o exemplo de Rio Grande, depois o Rubens vai nos brindar com algumas informações por ser um rio-grandino, reúne mais de 300 mil pessoas em algumas festas já acontecidas historicamente naquela bela cidade de Rio Grande. Na origem, Iemanjá é a divindade do rio Ogum, localizado na Nigéria. Não tem nada a ver com orixá Ogum, aqui é o nome do rio Ogum. Na América, quando chega, passa a ser a divindade dos mares, dos oceanos, substituindo de forma rápida em popularidade o deus antigo Olokun, ou Olokun para alguns, também senhor dos mares e dos oceanos. Se Oxalá é considerado o grande pai ancestral ou pai primordial, sem sombra de dúvidas, Iemanjá também deve ser considerada a nossa grande mãe ancestral ou primordial. Iemanjá, no dia 2 de fevereiro, recebeu, por cair no sábado e oportunizou que aqueles que trabalham pudessem se deslocar para o litoral, foi festejada de forma gritante em todo o território nacional. Mas o Rio Grande do Sul, por ser dia 2, porque em outros estados se atribui outra data, a Bahia, por exemplo, atribui-se dia 2 também. Eu lembro de um jornal de uma igreja que dizia: em Salvador, mais de 100 mil fiéis do demônio estavam se reportando, tentando, sinalizando que era Iemanjá um ser do mal. Mais de 100 mil em Salvador, enquanto que aqui na Praia do Cassino, no nosso Rio Grande do Sul, cidade de Rio Grande, chegou-se a, segundo dados da Brigada Militar, a mais de 300 mil pessoas. Não sabemos se todos os anos é esse volume, mas chegar a 300 mil pessoas, sem dúvida nenhuma, significa um orixá de muita popularidade. Planeta Terra, mas quantidade muito maior de água. Rubens, Iemanjá, mãe dos filhos peixes. Beto, correta a afirmação. Aliás, esse nome vem de Iá, que é mãe, e antigamente era Iê, né? Depois, por corruptela da própria tradição iorubá, se transformou em Iá, mas primeiro era Iê, né? Então, Iê, quer dizer mãe, ou Iá, Omó, filho, Ejá, peixe. Então seria Iê, Omó, Ejá, mãe dos filhos peixes. Realmente, ela era a deusa do rio Ogum, que era um rio, como é o rio Obá, como é o rio Oxum, etc. E o grande senhor dos mares era o pai dela, Olokun. Mas na vinda dos orixás para o Brasil, muitos deles se perderam pelo caminho. E Olokun se perdeu pelo caminho. Então nós precisávamos ter uma deusa das águas salgadas. Já pelas carrancas ocidentais, sempre tinha aquele aspecto da mulher, né, que ficava na frente do navio, que era uma Iemanjá branca, né, no sentido ocidental. Nada melhor do que essa mulher vir a ser a dona das águas. Então hoje,
desde a chegada de Iemanjá no Brasil, ela é a dona das águas salgadas, sem sombra de dúvida nenhuma, não tem que se tirar nem botar. Eu quero só alertar que em algumas saudações a gente tem que evitar, por exemplo, Omi. Omi quer dizer água, Odô, rio. Então eu não posso dizer Omi, Odô, água, rio. Ou digo Omi, Ia, ou digo Odô, Ia. Senhora dos rios ou Senhora das águas. Inclusive há uma certa confusão na Umbanda em que diz Odô Ciaba, onde na verdade quer dizer Odô Feiabá. Odô, rio, Fefé quer dizer amor, e Abá, senhora, senhora amada dos rios. Essa seria a tradução correta. Mas realmente é um orixá que a gente chama mãe de todos os oris. Inclusive tem um Itã, que ela era casada com a Ganju, enfim, e o Orania, que era filho dos dois, numa loucura, queria cometer um incesto com ela, né? E ela fugia, cada vez que o pai viajava, o Orania vinha atrás dela e ela fugia. Num dia, nessa fuga, ela caiu, e ao cair, os seios dela se abriram e começaram a sair todos os orixás dos seios dela. Então, só não é considerado filho realmente de Iemanjá os filhos de Nanã diretamente, que é o Omulu, que é o Ossanha e que é Euá. O resto tudo seria, no panteão africano, filhos de Iemanjá. Então, é realmente um orixá que carrega consigo uma energia tão extraordinária, e já começa pelo sincretismo com Nossa Senhora dos Navegantes, e vocês vão ver em grandes rios, no Rio Guaíba, no próprio Rio Grande, na Lagoa dos Patos, o dia da Nossa Senhora dos Navegantes, que antecede, passando. Ali é Iemanjá, já não é Nossa Senhora dos Navegantes, é Iemanjá, passa pitando aquele barco e os pelos do teu braço se ouriçam simplesmente, né? Para depois, então, no dia 2, à noite, no dia 1º para o dia 2, se reúnem milhares realmente de adeptos, de pessoas que vão simplesmente olhar, como pessoas que gostam da festa, querem olhar como é que se manifesta a festa, e realmente vem gente de Bagé, gente de outros lugares, de Santa Maria, de tudo quanto é lugar do Rio Grande do Sul e até do Brasil, para presenciar e homenagear essa grande mãe. Um número realmente absurdo de pessoas que não baixa muito dessa faixa dos 300 mil pessoas. Também é muito cultuado em Tramandaí e outros lugares do litoral, né? Mas Rio Grande realmente traz um público extraordinário, movimentando essa pequena cidade, quase cidade, né, de Rio Grande. E realmente é de estarrecer a fé com que as pessoas depositam suas flores na água, quando depositam uma vela à beira-mar, quando jogam uma champanhe, quando, enfim, há uma fé muito grande e profunda nessa grande mãe água. Ok, esse então foi o programa Voz da Umbanda do dia 3 de fevereiro de 2003. Programa exibido ontem, falando aí então sobre Orixá e Iemanjá. Ok? Vamos aí para um breve intervalo, vamos tocar uma homenagem a Iemanjá, Canto a Sereia, na voz de Marisa Monte. Em seguida voltamos aí com um pouquinho mais do programa Umbandeiros aqui na sua web rádio. Ogun
da sereia. Ok, voltamos então aí com o programa Umbandeiros aqui na sua web rádio. Lembrando que os contatos pelo Facebook Umbandeiros Umbanda. Você pode entrar em contato conosco aí e nós vamos conversando aí no chat, né? Trocando ideias, compartilhando informações, enfim. Gente, eu não ia tocar no assunto, até porque por respeito às pessoas, às famílias, né, dos envolvidos. Mas aqui no Facebook algumas pessoas no chat estão me questionando se não vamos abordar a grande tragédia que tivemos agora aqui no estado, em Santa Maria. Eu, por uma questão inclusive acredito, um direito meu de não me manifestar, eu preferi até não tocar no assunto. Mas como o pessoal aqui está insistindo, falando sobre questão de karma coletivo, eu até vou aqui citar, acredito que foi o Pai Saul, que falou no programa passado, A Voz da Umbanda, falando sobre o karma coletivo e tudo referente a essa história, e assim, karma coletivo, ok, pode ser, mas não justifica uma série de erros, uma série de situações atrapalhadas, digo mais, de sem vergonhice política, né, enfim, da região, administrativa por parte da boate, enfim, não justifica. Seja karma coletivo ou não, muita coisa ali podia ser evitada. Essa é a minha posição. Não é o momento, eu não gostaria de me manifestar hoje, inclusive porque ainda não sinto-me bem para falar sobre esse assunto, né? Para nós aqui a região foi bem traumatizante, acredito que para boa parte do Brasil, mas vamos falar sobre karma coletivo nos próximos programas aí, em breve. Eu irei me posicionar um pouquinho mais direto sobre essa situação, mas assim, karma coletivo a mim não justifica a série de erros que aconteceram. Não vou me manifestar mais a respeito nesse assunto, inclusive por respeito às famílias. Tenho amigos que perderam amigos e familiares diretos lá no acontecido. Pessoal aqui na nossa timeline, na Rádio Umbandeiros, no perfil também escuta a nossa rádio, e por respeito a essas pessoas que sofreram diretamente com isso, hoje eu vou encerrar aqui meu comentário sobre esse assunto. Só desejo então que os pais, os grandes pais do astral, recebam essas almas que estão precisando de apoio nesse momento, e as famílias que aqui ficaram também, que sejam abraçadas pelos nossos mestres do astral. É só isso que por hora eu tenho a dizer, ok? Espero que vocês entendam a minha posição, meu posicionamento, e não gostaria mais de continuar falando sobre isso. E vindo ao encontro desse assunto, eu vou postar agora aqui um texto, né, do Átila Nunes, nosso irmão Átila Nunes, falando sobre o tema Para Ensinar é Preciso Aprender, né, e fala também um pouco sobre julgamentos, né. Então aí vai de certa forma uma resposta à pergunta que os irmãos fizeram aí no Facebook, ok? Então vamos aqui com Átila Nunes. Para ensinar é preciso aprender. Numa empresa, ele era um voluntário nessa empresa, né? E ele tinha um coordenador, o Lima, e que ele tinha o seguinte lema: para poder ensinar,
se antes é preciso aprender. Verdade. Bom, isso é claro, né? Como é que você vai ensinar sem você antes aprender? Aí um dia ele se reuniu para discutir a melhor forma para ministrar um curso, né, que eram para 200 funcionários. E o método convencional, botar todo mundo na sala, ele achava que aquilo não iria funcionar. E até porque o professor insistia na necessidade de interagir, né? Como é que você faz para interagir com 200 pessoas? É muito difícil, né? Uma coisa é você fazer uma palestra para 20, 30 pessoas, outra coisa são 200 pessoas. Aí, como sempre, acontece nessas reuniões, aí a imaginação voou longe do objetivo, até que, lá pelas tantas, uma colega propôs usarem um trecho do Sermão da Montanha como tema do evento. E o professor, que até ali estava meio quieto e tal, ele se virou e falou para aquela plateia toda: Jesus era peripatético. Jesus era peripatético. Aí, aquele constrangimento geral, troca de olhares, né? O que houve? Meu Deus, ofenderam Jesus, né? E aí a secretária interrompeu a reunião, dizendo que o gerente de relações humanas precisava falar urgentemente com o professor, o tal professor que disse que Jesus era peripatético. E o professor saiu da sala de aula, né? E aí os alunos, os funcionários, que absurdo, eu não sei que mau gosto esse comentário, dizer que Jesus era peripatético, e a outra dizia, não, eu nem diria que foi de mau gosto, diria que foi ofensivo, ofenderam Jesus e tal, e muito bem, e aquele negócio, não, daí um tentou dizer, não, talvez o professor não queira misturar religião com treinamento e tal, deve ter tido alguma razão, mas que é isso, como é que você pode estar defendendo ele? Ele deve ser ateu. Esses caras ofendendo Jesus, né? Dizer que Jesus é peripatético, não estão respeitando a religiosidade alheia. E aí todo mundo começou a ficar com raiva e malharam o professor durante uns 10 minutos. E quando já estavam sentenciando o professor à fogueira eterna, né, igual o Joana d'Arc, ele volta e entra na sala de aula. E ele nem percebeu aquela hostilidade, né? Todo mundo com raiva dele, né? Aí ele continuou, bom, mas como eu ia dizendo, nós podíamos montar várias salas separadas e colocar umas 20 pessoas em cada uma. É verdade que cada treinador teria de repetir a mesma apresentação várias vezes, mas aí ele notou que todo mundo estava olhando ele com raiva, né? Desculpe interromper, mas por que vocês estão me olhando desse jeito? Não estou entendendo. Aí uma pessoa se levantou. Bom, falando em nome do grupo, professor, essa coisa aí de o senhor chamar Jesus de peripatético, veja bem, certo, mas foi daí que veio a ideia. Jesus se locomovia para fazer pregações como os filósofos também faziam, ao orientar seus discípulos. Mas Jesus foi o mestre dos mestres, portanto, a sua sugestão de usar o Sermão da Montanha foi muito feliz, vocês é que deram a ideia. Nós teríamos uma bela mensagem moral, o deslocamento físico, mas que cara é essa que vocês estão fazendo? Só porque eu chamei Jesus de peripatético? Peripatético significa o que ensina caminhando. Aí todo mundo ficou com vergonha, né? Claro, você julga e condena sem saber. Ele julga e condena, né? Então bastaria qualquer um ter a humildade de confessar que não sabia o que significava peripatético e teria resolvido o problema. Bastava ter ido ao dicionário, não é isso? Bom, isto, para poder ensinar, a gente precisa primeiro aprender. E num caso desse a gente aprende duas coisas. A primeira é que o fato de todos estarem de acordo não transforma o falso em verdadeiro. Exatamente. A segunda é que a sabedoria tende a provocar a discórdia. Realmente, né, a sabedoria ela provoca a discórdia, mas a ignorância é quase sempre unânime.
E eu me lembrei agora do Nelson Rodrigues, que dizia que toda burrice é unânime. Algo parecido, a frase é mais ou menos isso, né? Não, quer dizer o seguinte, que a unanimidade é burra. Sim. A unanimidade é burra. E aqui a gente percebe que a sabedoria, ela provoca discórdia, o confronto, etc. Então, só para a gente saber, né, quer dizer, o tal professor que chamou Jesus de peripatético, quem é peripatético é aquele que se locomove ensinando. E ele estava fazendo elogio. Estava fazendo um elogio, mas o ignorante não sabia. Eu digo isso, sabe por quê? Porque quantas vezes, né, a gente faz observações, às vezes a gente faz ponderações, e essa semana me mandaram um e-mail de uma moça, coitadinha, humilde e tal, fanática, ela invadiu uma igreja católica e quebrou a imagem de Nossa Senhora, jogou ao chão e pegou a Bíblia e repetia um trecho da Bíblia sobre imagem, etc. E ela trazia um jornal evangélico na mão. Está no YouTube, está em tudo que é lugar. E aí fiquei pensando o seguinte, exemplo típico de como a ignorância, nesse caso, ela é burra. Verdade. Ela é burra porque ela é unânime. Todo mundo que acha realmente que os católicos, que os umbandistas pregam a idolatria, o amor a vários deuses, é uma unanimidade burra. Verdade, ignorante. Ignorante. Então, só para a gente pensar sobre isso também na hora que a gente julga os outros. Exatamente. Temos que tomar um cuidado muito grande. E eu costumo dizer o seguinte, até nós que somos muito atacados pelos falsos evangélicos, nós temos que ter controle sobre o nosso julgamento sobre os verdadeiros evangélicos. Nós não podemos confundir os falsos com os verdadeiros. Com os homens de bem, os homens que oram, que rezam nos seus templos, nas suas igrejas, que são incapazes de atacar quem quer que seja. Isso vale para católicos, isso vale para todas as religiões. Senão a gente acaba se transformando em intolerantes, exatamente iguais a eles, né? Isso mesmo. É uma fronteira muito sutil que tem que ser respeitada, que tem que ser observada. De tanto às vezes a gente se defender dos ataques, a gente acaba ficando tão radical contra aqueles que não... Ok, esse então foi o texto o áudio do nosso irmão Átila Nunes. Para ensinar é preciso aprender. E interessante aí na parte em que ele fala sobre os irmãos religiosos, né? Vem ao encontro de uma imagem aqui que recebi no Facebook agora aqui da Kátia Renz, que diz assim: não existe religião ruim, existem pessoas ruins em todas as religiões, não é? Então não podemos julgar realmente nenhuma religião, nenhuma pessoa, ok? Vamos então agora aqui então a nossa homenagem a Iemanjá, o nosso texto sobre Iemanjá, a mãe cujos filhos são peixes. Texto agora aqui da voz do programa Umbandeiras da noite de hoje, ok? Iemanjá, Iemanjá, Iemaiá, Iemonjá, Iemonjá. É um orixá africano cujo o nome deriva da expressão iorubá Yeye Omo Ejá, mãe cujos filhos são peixes. Identificada no jogo de Meridilogum pelo Odu e Jebé e Ossá, representando materialmente e imaterialmente pelo candomblé, através do assentamento sagrado denominado Ibá Iemanjá. Na mitologia iorubá, a dona do mar, o dono do mar é Olokun, que é pai de Iemanjá, ambos de origem Ebá. Iemanjá é saudada como Odô
Iá, mãe do rio, pelo povo de Egbá. Por sua ligação com Oló, com o orixá do mar, em Benin, ou muitas vezes referido como sendo a rainha do mar em outros países, cultuada no rio Ogum, em Abeokuta. Iemanjá é o orixá dos Egbás, da nação Yorubá, estabelecido outrora na região entre Ifé e Ibadan, onde existe ainda o rio Iemanjá. Com as guerras entre nações, Yorubás levaram os Egbá a migrar em direção a oeste para Abeokuta no início do século XIV. Não lhes foi possível levar os rios, mas transportaram consigo os objetos sagrados, suportes dos axés da divindade do rio Ogum, que atravessa a região e tornou-se a partir daí então a nova moradora do rio Iemanjá. Este rio, Ogum, não deve entretanto ser confundido com o orixá Ogum, o orixá do ferro e dos ferreiros. No Brasil, essa orixá goza de grande popularidade entre os seguidores das religiões afro-brasileiras e até por membros de religiões distintas. Ocorre anualmente no dia 2 de fevereiro, uma das maiores festas do país em homenagem à Rainha do Mar. A celebração envolve milhares de pessoas de trajes de branco que saem em procissões até ao mar, onde depositam variedades de oferendas, tais como espelhos, bijuterias, comidas, perfumes e toda outro tipo de sorte e de agrados. Outra festa importante dedicada em Iemanjá durante a passagem do ano no Rio de Janeiro, milhares de pessoas comparecem e depositam suas oferendas à divindade. A celebração também inclui o tradicional banho de pipoca e as 7 ondas que os fiéis ou até mesmo seguidores de outras religiões pulam como forma de pedir sorte ao orixá. Na Umbanda é considerada a divindade do mar, além de ser a deusa padroeira dos náufragos e mãe de todas as cabeças humanas. Iemanjá na Umbanda é a senhora da Calunga Grande. Ou seja, do mar, sincretizada no Rio de Janeiro como Nossa Senhora da Glória, no Rio Grande do Sul, Nossa Senhora dos Navegantes, sendo que no Rio de Janeiro também é comemorada no dia 15 de agosto, e na Umbanda ela também recebe o título de Senhora da Coroa Estrelada. Iemanjá, a mãe cujos filhos são peixes. Ok, então esse foi o texto sobre Iemanjá, mãe cujos filhos são peixes. Estamos então encerrando o programa Umbandeiras na noite de hoje, ok? E em seguida vamos colocar aí a oração, hoje então a oração em Iemanjá, né? Queria mandar um abraço para todo mundo aí que está acompanhando o programa em Umbandeiras aí via Facebook também. Um abraço para Michele Lima, Grace Corezola, quem mais aqui que está acompanhando, o Bruxo Ama a Paz, a Maria Aparecida também, a Cristina de Gezes, a Kátia Renze também que está nos escutando, enfim, todos os irmãos que estão ligados, conectados a gente aí via Facebook pelo chat, ok? Vamos então aí com a oração final, oração em Iemanjá. Agradecer a participação de todos os irmãos, todos aqueles que participaram e estiveram nos acompanhando. E agradecer aí então a sua audiência e aguardamos você no próximo programa, ok? Contamos então com a sua participação, sugerindo temas, trocando ideias, nos dando sugestões, críticas, enfim, participando. Pois afinal,
não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Meu saravá para quem é de Saravá, meu agô para quem é de agô, meu motumbá, meu mocuiô, colofé, axé. Uma boa noite a todos e um bom início de semana na força do Pai Ogum e nas benesses da Mãe Iemanjá. Saravá. Prece a Iemanjá. Ó Mãe Iemanjá, sereia do mar, canto doce, acalanto dos aflitos. Mãe do mundo, tenha piedade de nós. Benditas são as bênçãos que vêm do teu reino. Meu coração e minha alma se abrem para receber as bênçãos de Iemanjá. Mãe que protege, que sustenta, que leva embora toda dor. Mãe dos orixás. Mãe que cuida e zela pelos seus filhos e os filhos de seus filhos. Iemanjá, tua luz norteia meus pensamentos e tuas águas lavam minha cabeça. Odoiá, Odofiaba, Saravá, Mãe Iemanjá. E boa noite, a hora é essa, seu tranca-rua já chegou, agora é